bem-vindos ao Mais História. Galera, antes de qualquer coisa, quero pedir para vocês compartilharem o vídeo, curtirem, que isso ajuda na divulgação, e também não esqueçam de se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre a incrível saga da língua inglesa. Parte da sua história mais remota esbarra na história das línguas latinas e das línguas eslavas. É muito interessante. Vamos lá pro vídeo? Até mais! É a língua oficial de 53 países e de diversas organizações internacionais. Na atualidade, é imprescindível na vida econômica global. Falada nativamente por mais de 500 milhões de pessoas, a língua inglesa é a mais difundida no mundo. É classificada como germânica ocidental. Entretanto, a sua origem mais remota é comum a diversos outros idiomas. O inglês tem como base o proto-germânico, de onde nasceram todas as línguas germânicas, como o alemão, sueco, dinamarquês e o islandês, que por sua vez provém do proto-indo-europeu, que é a sua origem mais arcaica, e é também origem de vários outros ramos, como o eslavo, grego e as línguas latinas. O termo indo-europeu foi usado pela primeira vez em 1813 por Thomas Young. Porém, a ideia de que existia uma relação entre os idiomas falados desde a Europa até a região do rio Indo, na Índia, é mais antiga. Veio de Filippo Sassetti, o primeiro relato mencionando o sânscrito. Ele foi um mercador florentino que viajou o subcontinente indiano e esteve entre os primeiros observadores europeus a estudar a antiga língua indiana. Em 1585, assim que começou a praticar a escrita das línguas, notou diversas semelhanças entre as palavras do sânscrito e do italiano, como por exemplo Dio, Deus, Sarpa, serpe, que quer dizer serpente, Septa, sete, sete, Acha, oito, oito, Nava, 9. Já em 1583, o padre Thomas Stephens, um missionário jesuíta inglês em Goa, notou as semelhanças entre os idiomas indianos com o grego e o latim. Agora, voltando para a Ilha Britânica, historicamente o inglês originou-se da fusão de línguas e dialetos denominados de inglês antigo, que foram trazidos para a costa leste da Grã-Bretanha por povos germânicos no século V. A palavra English deriva do nome Anglus, antigo nome de sua região ancestral de Angel. Fica nas terras baixas da Europa, na região onde hoje abriga os Países Baixos, e a parte norte da Alemanha. Podemos dividir o desenvolvimento do inglês em 3 fases: Old English, Middle English e Modern English, e o seu desenvolvimento está ligado diretamente com a história da Inglaterra. Os romanos conquistaram a Bretanha em 43 d.C., durante o reinado do imperador Cláudio, e a área foi incorporada ao Império Romano como província da Britânia. Com isso, foi feito o primeiro contato do latim com a ilha. A língua celta, cujos falantes viviam na ilha havia milhares de anos, foi, com o passar do tempo, recebendo influências do latim e aos poucos começou a cair em desuso. Em 410, com o declínio do Império Romano, os romanos deixaram a ilha para defender suas fronteiras na Europa continental. A saída dos soldados e plebeus marcou o fim da primeira onda de influência latina. Se sentindo desprotegidos com a saída de Roma, os bretões pediram a proteção dos ângulos e saxões, que logo se tornaram invasores, subjugando-os. Em honra a seus deuses, 4 dias da semana foram nomeados: Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. A língua antiga dos celtas que lá habitavam sofreu mais uma vez, sendo substituída pelos dialetos frísios dos anglo-saxões, tornando-se cada vez menos presente. Apesar do rápido declínio, ainda hoje dialetos célticos são falados em algumas regiões da Europa e da Inglaterra. No caso do inglês, foi um pouco mais grave, pois os invasores tinham desprezo por sua cultura, e fez com que o céltico contribuísse pouco com o idioma. O anglo-saxão acabaram por exercer um domínio maior e vieram a se unir, dando origem ao anglo-saxão, a forma mais antiga de inglês de que se tem notícia. Algumas palavras do latim foram introduzidas pelos povos germânicos que, curiosamente,
já estavam enraizadas em seu vocabulário antes da invasão da Grã-Bretanha. Isso se deve à influência dos romanos na Europa continental, povo com quem os germânicos tanto guerreavam quanto faziam comércio. O latim é outro elemento que contribuiu com a formação do idioma. Introduzido pelos romanos, foi usado amplamente como língua científica e religiosa nos séculos seguintes. O ensino nos mosteiros era ministrado em latim, e a Inglaterra tornou-se um dos maiores centros eruditos da Europa. Nessa época, surgem e se expandem termos de origem latina relativos à vida religiosa que marcaram a língua inglesa até hoje. Mais de um século depois da primeira invasão germânica, por volta do ano 596, o Papa Gregório enviou, entre outros missionários, Agostinho, numa missão de extrema importância para a Igreja: propagar o cristianismo, mais precisamente a fé católica, na terra dos pagãos germânicos. Contra todas as probabilidades, sua missão foi bem sucedida e igrejas começaram a ser construídas no país que hoje conhecemos como Inglaterra. É um fato amplamente conhecido que o latim é a língua oficial da Igreja Católica e não era diferente na época. Assim, entre o ano 450 e 600, palavras latinas passaram a fazer parte da vida dos recém-convertidos germânicos cristãos, ampliando o vocabulário daqueles simplórios guerreiros e camponeses, principalmente no que diz respeito aos termos religiosos. Os anos se passaram e com eles vieram mais problemas. Os temidos vikings chegaram da Escandinávia, pelo leste, e conquistaram a maior parte do terreno britânico, saqueando, destruindo e queimando o que encontravam pela frente. Aproximadamente 2.000 palavras do nórdico antigo, sua língua, foram acrescidas ao inglês. O pior, contudo, ainda estava por vir. Em 1066, Guilherme, o duque da Normandia, chegou à ilha para reclamar o trono, que, pensava ele, era seu por direito. Venceu o rei Haroldo II na famosa Batalha de Hastings e conseguiu o que desejava. Tornou-se o novo monarca, dando início a uma longa e importantíssima fase de influência latina à língua inglesa, ainda que indireta, via francês normando, o francês daquele povo. De 1066 a 1399, o período de domínio inglês, 3 línguas foram comumente faladas pela população: o latim pelo clero, o francês pela realeza e pelos nobres, e o inglês pelo resto do povo, como camponeses, agricultores, ferreiros e comerciantes, ou seja, pessoas simples sem acesso à educação. Exatamente por isso, o inglês foi, durante muito tempo, uma língua apenas falada, o que explica algumas de suas regras norteadas pelo som, bem como algumas de suas pronúncias extremamente irregulares, que nada se assemelham à escrita. Em 1399, Henrique, duque de Lancaster, depois Ricardo II, descendente longínquo de Guilherme, o Conquistador, e pôs fim ao longo período de domínio francês sobre a Inglaterra. A língua foi muito simplificada com o passar do tempo, deixando de se flexionar e tornando-se mais simples. Henrique IV, como ficou conhecido após ser coroado novo rei, foi o primeiro monarca anglófono desde 1066, quando Haroldo II foi derrotado por Guilherme. Aos poucos, o inglês restabeleceu como língua daquele país. O idioma havia passado por transformações, mesmo durante a fase do domínio francês. Evoluiu para o estágio que se chama atualmente de Middle English. A grande mudança vocálica que começou no sul da Inglaterra no século XV é um dos eventos históricos que marcam o surgimento do inglês moderno a partir do inglês médio. O inglês foi mais influenciado pela língua nórdica antiga, devido às invasões vikings no século VIII e IX. Com a expansão marítima inglesa e o colonialismo, seu idioma foi difundido pelo mundo e ganhou força no século XX, com a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, já que seus falantes correspondem por mais de 1/4 do produto interno bruto do mundo. A composição da língua possui hoje 26% de origem germânica, 29% de francês, 29% de latim, 6% de grego e 6% de outras línguas.
4% são derivados de nomes próprios. Como vimos, a língua é um código vivo, produto do tempo, da história e da sociedade. Vive em constante mutação. O Mais História agradece a sua audiência. Espero que tenham gostado e até mais.